Então nós vamos começar essa leitura em Filipenses 3, versículo 13. Diga comigo, mais uma coisa faço. Vamos lá, vamos com fé, participa comigo. Diga, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Paulo dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim, ou seja, estão para frente. Por que é tão importante isso? Porque nós vemos que continuamente pessoas, ou mesmo nós de um modo geral, nós somos surpreendidos com pensamentos ou sentimentos em situações ou negativas do passado. Coisas que vivemos, que não gostaríamos de ter vivido, que não gostaríamos de ter passado, experiências que não são boas, e continuamente nós nos pegamos pensando nisso, olhando para trás, os sentimentos sendo remetidos a um sentimento do passado, a um sentimento negativo. E isso é altamente prejudicial. Vou ler mais algumas coisas, daqui a pouco concluo. Diga comigo, prossigo ao 14. Diga comigo, para o alvo. O que passou não tem interesse, mais não tem relevância. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então eu prossigo para o alvo. Eu costumo dizer, e aprendendo na palavra, que não tem a história de vamos voltar para trás. Ninguém consegue voltar lá. Quando você coloca a sua mente no passado, você se estagna, você vai estagnar no meio do caminho. Você não vai para lado nenhum. Porque voltar não é possível. Tem gente que diz, eu vou voltar, não volta. E aí, quando a sua mente não está no alvo, não está no que está adiante, não está no futuro, infelizmente você acaba ficando no meio do caminho frustrado, se lamentando, amargurado, triste, decepcionado, revoltado e assim vai. Passa. Não fiquem lembrando, diga comigo, das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Isaías 43, 19, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Olha, uma coisa nova, não fique pensando no passado, não fique relembrando o passado, não fique olhando para o passado. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo, ou seja, está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deveríamos, as coisas, você já ouviu aquela frase que muitos dizem, que usam essa expressão, tudo passa como um filme na minha mente. Já ouviu isso? Sim ou não? Isso vem passando como um filme, a hora que eu menos, eu não percebo, vai passando como um filme na minha mente. Então, que a Bíblia nos ensina, que através do Espírito Santo, de algo chamado fruto do Espírito, algo chamado domínio próprio, diga comigo a palavra domínio próprio, porque quando não se há domínio próprio, infelizmente a pessoa é dominada por pensamentos, sentimentos ou pelas circunstâncias. Então nós deveríamos pegar o canal, o controle e tirar desse canal. E não sentar, estourar uma pipoca e assisti-lo e ficar se lamentando, chorando. Não é verdade? Então, se tudo passa como um filme, use o canal, o controle do domínio próprio, do equilíbrio, do autocontrole,
e muda o canal. Porque o problema é que muitos, quando chega esse filme, ele senta, ele arrebenta a pipoca, e ele começa a desfrutar, comer, se alimentar, alimentando aquele sentimento que não é bom, que não vai levá-lo a lugar algum. Que deve-se mudar o canal. Mude a frequência. Saia do canal. Bispo, não é fácil. Não, realmente não. Por isso nós estamos falando de autocontrole, domínio próprio. Por isso nós estamos falando que, e se a Bíblia diz que através do Espírito há o equilíbrio, o autocontrole, o domínio próprio, tem gente conseguindo. Existem pessoas fazendo. E aí vem aquela frase que sempre falamos, se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é verdade? E estava todo mundo vivendo uma vida extraordinária. Mas, infelizmente, não são todos. E nós escolhemos, quer você aceite ou não, nós escolhemos o que nós vamos pensar. Nós escolhemos o que nós vamos fazer. Ah, eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, mas deveria. Deveria. Porque nós escolhemos, porque aqui é um campo de batalha. Ou você combate, ou você alimenta. Ou você rejeita, ou você alimenta. E aí você vai acabar, infelizmente, alimentando a sua mente com pensamentos do passado, com pensamentos miseráveis, vai impedir, eis que faço uma coisa nova. Volta o versículo anterior, por favor. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Passou, passou. Futuro. Vida nova. Eu não tenho como mudar. Eu posso fazer coisas novas a partir de agora. Eu posso escolher lançar novas sementes a partir de agora. Eu não importa os erros que eu cometi, não importa as coisas que eu vivi. Isso não vai mudar, isso não tem como voltar. Então, eu vou olhar para frente. Eu vou prosseguir para o alvo. Pegar essa boa experiência, aprender com ela e vamos embora. Não vou cultivar, alimentar sentimentos destrutivos, sentimentos miseráveis, que só vai me prejudicar, só vai me adoecer, só vai me retardar, vai me manter num lugar de escravidão, num lugar de miséria, e infelizmente aí pode acontecer comigo o que aconteceu com Israel no passado. Vamos dar sequência na leitura, passa por favor. Diga comigo, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Por que fala da mulher de Ló olhou para trás? Porque foi orientado pelo anjo do Senhor, saia e não olhe para trás. E ela saiu, foi tirado pelo anjo de Sodoma e Gomorra, que seria destruído, e ela olhou para trás. Hoje ninguém literalmente vai se transformar numa estátua de sal, mas significa que você vai parar, estátua não tem vida, e sal amargo. Sabe por que o mar morto chama mar morto? Porque não tem vida, ele é salgado, altamente salino, não tem vida, nada consegue sobreviver lá, nada de bom. Então, uma pessoa quando vive olhando para trás, ele pode se transformar numa estátua, ou seja, imóvel, não sai do lugar, de sal amargo, uma pessoa amarga, que não produz, que não cresce, que não vive coisas novas. Passa. Lembrem-se, Lucas 17, 32. Por que será essa palavra, Jesus falando? Lembrem-se da mulher de Ló. Ou seja, lembre-se que ela olhou para trás, foi orientada a não olhar para trás, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Passa. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, diga comigo, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus começa aqui. E aonde é? Aonde Deus governa. Não existem pessoas que dizem assim, o inferno é aqui. Não, não é. O reino é aqui, também não é. Mas o reino
começa aonde Deus tem o seu governo. Se Deus governa a sua vida, porque uma coisa é diferente, tá? Deixa eu dizer, aproveitar a oportunidade, não fique triste comigo com o que eu vou falar com vocês, tá bom? Principalmente hoje que nós temos muitos pais, muitos visitantes, é normal as pessoas dizerem assim, eu tenho a minha religião. Qual? Qual que é a religião que Jesus ensinou? Ninguém sabe falar. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus não fala de religião. É muito comum as pessoas bater no peito e dizer, eu tenho minha religião. E em cima disso diz também, não mudo a minha religião. Mas Jesus não falou de religião. E ele disse qual é a verdadeira religião, que não é placa de igreja. Que não existe placa de igreja. E sim, os ensinamentos dele. Então, às vezes, nós, por tradição, ensinamentos que recebemos ou herdamos, né, uma fé que herdamos, nós falamos de uma religião. Jesus não fala de religião. Não prega uma religião. E não prega título ou placa de igreja. E sim os seus ensinamentos. A sua palavra, os evangelhos. Então, às vezes, muitas pessoas, como a Bíblia diz, né, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo. Não está falando simplesmente daquele que não conhece o Senhor. Está falando do meu povo. Ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás, diga comigo, é apto para o reino. Então, se eu creio no Senhor, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu tenho orientações, ensinamentos. Ser cristão é um estilo de vida saudável, um estilo de vida vitorioso, vencedor, porque ao contrário do que muita gente diz, cristão é muito forte, é valente, é forte porque começa a vencer a si mesmo, porque o verdadeiro vencedor é aquele que começa já conseguindo vencer a si mesmo. Não precisa vencer ninguém não, começa a vencer fora quando você começa a vencer a si mesmo, vencer as suas emoções, vencer o seu temperamento, vencer a incredulidade, vencer a carne, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós começamos a desfrutar do reino de Deus, porque o Senhor começa a governar a nossa vida, e é onde vem a resposta. Por isso, quer as pessoas creiam ou não, aceitem ou não, isso é fato, é real, é verdadeiro, é comprovado, é estatístico, a vida das pessoas mudam, elas são transformadas, curadas, prosperadas, casamento restaurado, pessoas que têm problemas sérios com, seja vícios ou com erros, criminalidade, etc. Quando realmente Jesus entra na vida da pessoa, a vida dela muda, porque há uma mudança na vida da pessoa. Há uma mudança interna quando isso é verdadeiro, quando isso é real. Né? Porque é o que eu tenho dito essa semana. Semana passada eu atendi uma pessoa, que a pessoa disse assim para mim, eu estou na igreja, a minha vida não está mudando. E eu disse, e você está mudando? Porque antes da sua vida mudar, você precisa mudar. Porque se a palavra não muda você, a palavra não muda fora. Porque a palavra começa mudando primeiro dentro. E se a palavra muda dentro, a palavra muda fora. Quando a palavra muda dentro, pode ficar feliz que vai mudar tudo fora. Porque a palavra é viva e ela é eficaz, ela é poderosa. Errais porque não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras, você conhece o poder de Deus. Então, quando você olha para trás, você já não é apto, não é nem volta. Tem gente que pensa que a palavra é volta. E o olhar significa, daqui a pouco eu vou ler isso novamente, o olhar significa, às vezes a pessoa literalmente não volta, mas como nós
aprendemos com a palavra, no coração pode voltar. O coração pode retroceder. Fisicamente, talvez a pessoa não retorne, não retroceda, mas o coração volta para trás. Então, quando nós tomamos uma decisão e entregamos, não tem mais, não tem dois caminhos, tem um, só para frente. Não tem mais retrocesso, isso é um caminho sem volta. Diga comigo, isso é um caminho sem volta. E glória a Deus por isso, porque o retrocesso significa derrota. O retrocesso significa fracasso. Então, esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho que não tem retorno. É só para frente. Passa, por favor. Olha aqui. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, diga comigo, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Aonde voltaram? Não significa que eles voltaram fisicamente. Mas em seu coração eles voltaram para o Egito. E por isso nunca entraram na terra prometida. Nunca, nunca. E isso para mim é revelador. Isso para mim, isso responde porque existem pessoas que dizem assim, eu nunca consegui chegar na minha terra prometida. Por que será? Se parar lucidamente, pode chegar à conclusão que no coração, porque quando fala no seu coração, só não teve oportunidade de voltar. Se tivesse tido outra oportunidade, teria voltado. Eles não tiveram oportunidade de retornar, mas no coração, eles já haviam voltado. Então, se há algo que nós precisamos estar muito atentos, é aquilo que acontece no coração. E uma coisa que nós falamos no decorrer da semana, e eu quero só repetir para quem não estava aqui no decorrer da semana, que isso para mim também é uma coisa muito importante, e nos traz uma reflexão muito profunda. Eu fazia pergunta para algumas pessoas, você já, talvez aqui homens, mulheres, os mais jovens, os mais adultos, já passaram por, todos nós já passamos por essa experiência, todos. Você já fez aquela experiência, diz assim, eu vou mudar minha alimentação, eu vou começar a me alimentar de forma saudável, porque eu preciso perder peso. E aí você muda a sua alimentação e começa a perder peso. Mas chega um momento que você estagna. Quem já passou por essa experiência? Levanta a mão, por favor. Participa comigo. Tem pessoas que começaram a fazer atividade física, começaram uma caminhada, começaram uma musculação, começou a obter resultados muito bons, rápido, depois estagna, estabiliza, e não acontece mais nada, seja na alimentação, seja na atividade física. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão novamente, por favor. Todos que fizeram já passaram por ela, todos. Nós estávamos dizendo que isso se chama efeito platô. É uma acomodação do seu metabolismo. Ele se acostumou. A única maneira de você começar a obter resultado novamente é você dando a ele novos estímulos. É você dando um choque. É você estimulando de outra forma. Precisa-se dar um choque, às vezes colocando mais alimento, às vezes tirando, às vezes mudando. No caso da atividade física, precisa colocar mais intensidade, mudar o ritmo, mudar movimentos, mudar a forma, para que você dê um choque no seu metabolismo, ative ele, você comece através desse novo estímulo, a obter resultado novamente. E eu descobri que existem milhares de cristãos no efeito platô.
milhares, e agora não é fisicamente, é espiritualmente. Diz, eu vou na igreja, eu participo de um culto, eu participo do outro, gosto, participo de segunda, participo de domingo, gosto da igreja, a palavra é boa, mas eu não tenho visto o resultado. Cadê o choque espiritual? Cadê a ativação do seu metabolismo? Porque isso comprovadamente, por isso que eu sempre digo, quando entra num propósito dos 52 dias, por que tanta mudança? Por que tantos testemunhos? Por que tantos resultados acontecem? Justamente por isso. É um novo estímulo, é um choque espiritual. Você ora mais, você jejua mais, você se alimenta mais, você busca mais, você mexe com o mundo espiritual. A sua fé é ativada de uma maneira diferente. Isso mexe com o mundo espiritual e mexe com o mundo físico, e é onde você alcança resultados que até então você não estava alcançando. Amém? Muitas pessoas não estão fazendo errado, mas não estão fazendo certo para obter o resultado que gostaria. Às vezes uma pessoa pode, bispo, eu tenho comido direitinho, eu como mas não saio do lugar. Entrou na acomodação. Cientificamente, isso é assim, funciona assim. Pode pesquisar, você mesmo pode pesquisar. E para quem estava comigo segunda-feira aqui, me viu perguntar para o médico, que estava aqui segunda-feira também. Acontece isso. Espiritualmente, a mesma coisa. Pode ver quando a gente sai da zona de conforto, que a gente dá estímulo novo à fé, quando você age a fé de uma maneira diferente daquela que você tem agido, você vê as coisas moverem, as coisas acontecerem, porque você ativa o seu metabolismo espiritual. Você mexe, você libera poder, porque a fé é o poder de Deus dentro de nós. Então nós mexemos com a nossa fé e automaticamente a fé nos traz resultados, porque a fé é para trazer resultados. Amém? A fé de simplesmente acreditar em Deus, essa nunca mudou e nunca vai mudar a vida de ninguém. Simplesmente de acreditar? Não. Por isso que a Bíblia está lá em Hebreus, diz assim, pela fé, diga comigo, alcançaram promessas. Pela fé alcançaram promessas. Na batalha esforçada, da fraqueza tiraram forças, colocaram exércitos estrangeiros em fuga. Vamos lá. Assim, os derradeiros, diga comigo, serão os primeiros. E os primeiros, os derradeiros. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos, ou poucos aprovados. Muitos são chamados para um novo propósito, chamados para uma vida nova, chamados para um propósito extraordinário, mas poucos são os escolhidos, poucos são os aprovados. Chamados todos somos. Todos são chamados. Se eu vou dar ouvido ou não, aí é uma questão de livre-arbítrio, liberdade de escolha, que isso é uma coisa que Deus nunca vai interferir. Liberdade de escolha, eu escolho. É como eu disse, né? Inclusive eu escolho que semente eu vou plantar, eu escolho o que eu vou pensar, eu escolho que sentimento eu vou cultivar, eu escolho. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Não tem como, a gente pode até não gostar. E é uma coisa importante para todos nós, né? Quando nós paramos, aliás, vou ler uma outra coisa importante aqui, passa por favor. Todos os israelitas queixaram-se, pode passar, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, diga comigo, e voltaremos para o Egito. Porque parece sempre mais fácil voltar do que avançar. Por quê? Porque parece ser sempre mais fácil. Está dando certo. Não está acontecendo, vamos parar, vamos voltar. Sempre no meio do caminho? Nunca vamos seguir? Sempre, cada dificuldade vamos pensar em voltar, arrumar alguém que nos... Isso não vai faltar. Gente para incentivar a voltar, não vai faltar. Né? Gente para
talvez cultivar um sentimento de retrocesso, não vai faltar. E não é bom, porque essa atitude é a atitude que impediu que eles entrassem na terra que Deus prometeu, na vida abençoada que Deus prometeu a eles. Foi isso aqui, ó. A cada situação a murmuração, cada situação vamos voltar, vamos encontrar alguém que nos leve de volta. Ah, não está dando certo, ah, parece que era melhor lá. E começa cedo essa murmuração. Passa, por favor. Provérbios 28, 13. Diga comigo, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Não só pecado, mas como os erros, né? E quando eu digo os erros, é mais ou menos assim. Vamos lá, só uma observação. Talvez, nós estamos falando de olhar para trás, nós estamos falando de retroceder, de desistir. Tem pessoas que faz isso continuamente. Sempre a cada dificuldade para, cada dificuldade desiste. E aí quando você fala para ela assim, sabe por que você não está lá? Porque cada dificuldade que você tem, você pensa em parar. Você é inconstante. Aí a pessoa estufa o peito, fica brava e fala assim, eu não sou inconstante. Está escondendo, como é que você vai prosperar? Você vai conseguir vencer isso e dizer, não, realmente eu sou inconstante, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso vencer isso. Eu preciso parar de parar. Eu não posso mais retroceder. Eu tenho que passar por cima da dor, eu tenho que passar por cima das dificuldades, eu tenho que passar por cima das vontades. Porque enquanto a pessoa, você diz, olha, você é inconstante, você é um procrastinador, você vive adiando, vive protelando, depois eu faço, e nunca faz. Aí a pessoa falou, não sou isso não. Se continuar escondendo, não assumir, você não pode trabalhar isso. E você não vai chegar lá. Porque nós conseguimos vencer isso quando nós reconhecemos. Eu não sou perseverante, eu desisto fácil, eu sou... Olha a palavra que eu vou dizer. Você se dói, fica ofendido muito fácil. Tudo te ofende. Você é muito dodói. Eu não sou dodói coisa nenhuma, não. Já fica bravo. Né? Por quê? Porque é um ponto que pega. E se você não assume, você não vai conseguir prosperar. Se você não aceita e busca, confessa e busca trabalhar e abandonar isso, você não vence. Você não sai do lugar, porque você está escondendo um problema que só você sabe. Então, estou dando um exemplo. Quem está entendendo, por favor? Se nós não reconhecermos aquilo para poder trabalhar, nós vamos continuar escondendo e não vamos sair do lugar. Nós não vamos conseguir. Sabe por que você não vence? Você é preguiçoso. E eu não sou preguiçoso. Talvez você não seja preguiçoso para trabalhar, mas é preguiçoso para aprender coisas novas. Porque nós precisamos aprender coisas novas. O que nós sabemos nos trouxe até aqui. Mas nós precisamos saber de coisas novas para ir além. A fé que me trouxe até aqui talvez não seja a fé que me leva além. A fé que me trouxe até aqui, né, talvez não seja forte o suficiente, ou eu não tenha discernimento, sabedoria suficiente, ou você sabe que nós somos o que comemos. Espiritualmente você é o que você come.
É o que você come. Se você come pouco, você está enfraquecido, está anêmico. Se você come muito e a comida é forte, você está forte, fortalecido, alimentado. E essa fé vai te levar longe. Então, quanto mais, eu costumo dizer, quanto maior for os seus sonhos, mais forte você tem que estar. Porque é o alimento que você recebe que vai te dar força para chegar aonde você almeja, aonde você deseja. Então, às vezes a pessoa tem preguiça de vir à igreja, tem preguiça porque não acha importante, tem preguiça de orar, tem preguiça de meditar, de aprender coisas novas, tem preguiça e não sai do lugar. Fazendo a mesma coisa, a gente vai obter o mesmo resultado. Isso aí não precisa nem, né? Parece uma frase até que cansa ouvir, porque todo mundo fala isso, mas é real. É extremamente real. Provérbios 28:14, diga comigo, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O que está ali a palavra? Diga comigo, constante. Constante, constante, constante. Não é oscilante. Não é espírito instável, espírito estável. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Pode passar? Deuteronômio 28:1, diga comigo, se vocês obedecerem, vamos lá, com fé, diga comigo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E aí, se nós seguirmos aqui, é bênção para a tua casa, é bênção para a tua família, é bênção para os teus filhos, é bênção para os teus animais, até para os animais, hein? Benditos serão os teus animais, até os teus animais serão abençoados. Você estará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, terá para emprestar, mas não tomará emprestado. Os inimigos virão contra ti por um caminho, e por 7 fugirão de ti. Bênçãos e mais bênçãos. Amém? E aí, às vezes tem pessoas que leem, mas eu não tenho visto isso acontecer na minha vida. Quando na verdade a palavra deveria ser outra. Se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, isso vai acontecer na minha vida. Porque começa no primeiro, volta ao primeiro. Eu não tenho visto acontecer na minha vida. Volta o versículo primeiro, por favor. Se vocês obedecerem, diga comigo, fielmente, o Senhor seu Deus, diga aí, seguirem. O que está ali? Aí a gente tem que trazer a responsabilidade para nós. Porque tem um se. Tudo isso vai acontecer, mas tem um se. Tudo isso você vai viver, mas tem um se. Tem um se ali. Começa com se. Começa com se. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e o seguirem cuidadosamente, os mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre você. E aí é uma responsabilidade individual. E eu já estou respondendo, muita gente diz, mas não vejo na minha vida, eu não vejo na vida do fulano. Querido, não vê mesmo, isso é uma coisa real e verdadeira. Porque a primeira coisa que nós precisamos analisar é a vida de cada um, a fé de cada um, se o si está na vida de cada um, se tem guardado fielmente, se tem seguido cuidadosamente. Mas se está escrito, sabe qual é o problema de estar na igreja? É olhar, ler, quando deveria olhar, ler e dizer assim, não, isso é real, é verdadeiro, é a palavra de Deus, e se está escrito, isso vai se cumprir na minha vida, eu vou viver tudo isto. Amém? Até porque tem muita gente vivendo, e eu vou viver. Amém? Então, aí entra esse senso de responsabilidade que nós acabamos de ler. Eu não vou ocultar nada. Eu vou ser responsável, autorresponsável, vou dizer para mim mesmo, você quer viver mais tudo isso, mas o si não está na tua vida, né?
Você não tem guardado fielmente, não tem seguido cuidadosamente. Aí é autorresponsabilidade. Eu sou autorresponsável. É a minha vida. Deuteronômio 30:11. O que hoje lhe estou ordenando, diga comigo, não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte. Diga a bênção e a maldição. Diga comigo, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Olha, isso é uma coisa séria demais. Volta ao anterior, por favor. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que vem na sequência? Eu coloco, já vem a orientação, escolham a vida. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Está aqui, ó, querido. Aqui nessa mão, juntamente ao si, é bênção, é prosperidade, é saúde, é honra, é paz, é alegria, é felicidade. Aqui nessa mão, ó, se você não obedecer, não guardar fielmente, aqui é tristeza, angústia, aqui é derrota, é fracasso, é miséria, é vergonha, é humilhação. Escolha aqui. Aí eu uso o meu livre-arbítrio e vou para cá. Querido, eu disse, escolha aqui. Aqui é bom para você. Mas eu uso o meu livre-arbítrio e continuo querendo aqui. E quem é o culpado disso é Deus? Sim ou não? Só que tem muita gente que diz que o culpado é Deus. Porque eu uso o meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, da maneira que eu, com a minha experiência, e eu fico bravo com Deus, porque eu não colho o resultado que eu gostaria. Eu fico revoltado, porque o Senhor deixou muito claro isso. Está aqui, e eu estou lendo só uma parte, mas você pode ler inteiro, está aí. Né? Que esse é um grande problema que acontece, que eu faço questão, porque lemos tanto. Porque não existe sabedoria, não existe conhecimento se você não lê. Esse é o grande problema que acontece com a boa parte das pessoas que vivem uma religião. Quando você faz uma pergunta acerca do que está escrito, ela mesma não sabe dizer. Porque ela só ouviu, e às vezes o que ela ouviu não tem fundamento bíblico. E na sua grande maioria, não tem fundamento bíblico. E quando a gente vai na Bíblia, a gente encontra o fundamento. Por isso que o Senhor diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos ensinados errados. Inclusive, quando a Bíblia fala que o meu povo foi destruído, o Senhor vai cobrar do povo e vai cobrar do sacerdote que ensinou errado também. Tem muito sacerdote que vai pagar um preço altíssimo. Tem muitos que vai pagar um preço violentíssimo. Que eu pretendo não pagar. Às vezes até sendo mal interpretado, porque as pessoas podem falar assim, nossa, mas a palavra é dura, a palavra... Não tem nada de dura, é maravilhosa. É maravilhosa. Não é verdade? Maravilhosa. Aquilo que vai trazer bênção para a nossa vida é maravilhoso. Eu não quero errar, eu quero acertar. Eu quero uma vida abençoada, bem-sucedida. Né? Então, é isso. Tem alguém que estava falando que meu filho estava pregando na semana passada e disse aqui na reunião que às vezes você escuta meu pai falando
que fala com a gente. Tem alguém que estava na reunião ou não? Estava? Vocês às vezes escutam meu pai falar que fala com a gente, ele fala muito mais do que ele fala que ele fala. Muito mais. Só que eu olho e vejo a diferença na vida dos meus amigos que cresceram comigo. Os meus amigos que estudaram comigo. Por quê? Porque se eu não ensinar, quem vai ensinar? Se eu não ensinar da forma correta, eu vou deixar que alguém ensine meu filho? Eu conhecendo a palavra? Eu vou deixar que religião ensine? De maneira alguma, eu vou ensinar. Vou ensinar à luz da palavra. Tanto é que, a primeira coisa, abra sua Bíblia e veja. Só tem uma maneira de você não ser enganado. É você sabendo, você conhecendo, você sabendo o que está escrito. Porque a partir do momento que você sabe, isso traz convicção a você, você vai fazer as suas escolhas certas, até porque o Senhor deixa aqui, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Agora escolha a bênção. Para que vocês e seus filhos vivam. Então eu quero para mim e quero para os meus filhos. E eu vou escolher a bênção. Amém? Nós temos, quando eu ignoro tudo isso, é uma escolha. Quando eu digo assim, eu não quero saber, é uma escolha. Eu prefiro não saber, porque se eu não sei, vai amenizar alguma coisa. Não ameniza nada, porque o resultado é o mesmo. Então é melhor eu saber. Você sabia que eu descobri que tem pessoas que não querem nem saber, porque parece que ela não sabendo, parece que é menos grave. Não é, porque o resultado não muda. O resultado não muda. Porque eu preciso saber para fazer certo. Porque eu quero escolher a bênção. Eu preciso caminhar na bênção. Eu quero Deuteronômio 28 na minha vida. Estar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Ter para emprestar, mas não tomar emprestado. Bendito seja a minha casa, meus filhos, minha família, os meus animais. Que tudo na minha vida seja abençoado. Então eu preciso saber. Não é verdade? Passa a favor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, Êxodo 14, 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tinha dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha, o ser humano começa assim, né? A gente pode prestar atenção. Às vezes você vai dormir com um pensamento e você acorda com outro. É verdade ou não é? Não, bispo, eu não sou assim, não. Você vê que a gente reclama. Eu nunca esqueço de um exemplo que eu disse há um tempo atrás, porque eu achei muito engraçado isso, né? O rapaz estava recapeando na porta da casa dele, e aí ele chega lá, vai para a hora do almoço, e está recapeando, e ele, estressado, ele pega e vira e fala assim, que palhaçada, né? Pô, por que não faz isso à noite? Agora a vida corrida, né? Tem hora para almoço e tal, por que não faz à noite? Tem aí o tempo para fazer e tal, enfim. Aí ele chegou outro dia, está à noite. Ele diz, meu Deus do céu, eu tenho o dia inteiro para fazer, vem fazer à noite. Eu falei, então escolhe qual que é a melhor alternativa, porque você nem mesmo sabe. Você está dando opinião e você não sabe, você vê? Ele falou, não, bispo, você vê o tanto que a gente é complicado. Às vezes a gente não tem, só quer reclamar. A gente só quer reclamar, só quer emitir opinião. E às vezes a gente não se dá conta que isso a gente faz o tempo todo. O tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando, o tempo todo emitindo opiniões desnecessárias. E o pior, que muitas vezes é em relação à própria vida. São coisas negativas. E aí, esse povo estava gemendo, esse povo estava clamando a Deus para tirá-los do Egito, que não estavam suportando mais a vida opressora no Egito. O texto diz que os egípcios amargaram a vida deles. Aí Deus vai lá, prepara Moisés para tirá-los do Egito. Eles mal saíram do Egito, começaram a caminhada no deserto, já estava aqui,
Já lhe tínhamos dito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Passa, por favor. 15. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Passa. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. 14, 15 e 16. Eles tinham acabado de sair. Passa, por favor. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Sabe uma coisa? Eles viveram como escravos, gemendo, padecendo, vida amarga. O Senhor, quem já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Tinha um propósito naquilo. Tinha um propósito. Porque o Senhor disse que eles não sairiam de mãos vazias do Egito. Que o Egito seria punido pelo que fez com eles. E as 10 pragas fez com que, quando eles pedissem, e como eles pediram, ouro, prata, pedras preciosas, o Egito, o faraó e o povo entregasse sem dificuldade alguma, e eles saíram cheios de ouro, cheios de pratas, saíram ricos, saíram do Egito. O texto diz que eles despojaram o Egito. Aí no meio do caminho, aqui, já estava usando a riqueza que Deus deu para fazer idolatria, para fazer ídolo. E não era para aquilo. Era para que eles fossem embora e recomeçassem a vida deles na terra prometida, na fartura. Então, aonde eu quero chegar com isso? Diga comigo: mente escrava. Mente escrava, mente desértica. Só reclama, só murmura, nada está bom, lugar nenhum está bom. O erro está em tudo e todos, menos em nós. Esses nunca entraram. Nunca entraram. E por favor, que eu não estou te contando história. Eu te responderia assim, por mais que muitos não vão aceitar o que eu vou dizer, essa é a resposta, porque muita gente geme lá fora. Não querem ouvir a Deus, não querem seguir a Deus, não querem escolher a bênção, não querem escolher a vida, fazem escolhas e mais escolhas, escolhas erradas e mais escolhas, vivem movidos pela carne, pelas suas emoções, vivem para reclamar, vivem para murmurar. Deus não ouve reclamação e murmuração, isso não muda a vida de ninguém. Deus não ouve no sentido de bênção, mas ouve no sentido, porque a murmuração, tudo isso chega ao ouvido de Deus como uma oração. Mas não é choro que resolve o problema das pessoas, não é murmuração, reclamação que muda a vida das pessoas, é oração. O que muda a vida das pessoas é oração, atitudes de fé, e não reclamação, murmuração. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Nunca, nunca mudou a vida de ninguém, nunca mudou a vida de um povo e nunca vai mudar. E sim, fé, obediência, fidelidade. E às vezes, nós precisamos, sabe fazer o quê? Às vezes eu preciso falar: pô, mas estou tantos anos aí, será que não está na hora de eu dar um estímulo novo à minha fé? Será que não está na hora de eu sair da zona de conforto? De eu ativar meu metabolismo espiritual? De eu mexer, sair da zona de conforto? Tudo ou tudo? Está na hora de mudar? Eu quero coisas novas, eu preciso fazer coisas novas? Deus também está esperando eu sair da zona de conforto? Reclamar não vai mudar? Murmurar vai impedir que eu entre? Que tipo de mente eu tenho? Mente de abundância ou mente desértica? Eu estou com os olhos no alvo?
eu estou com os olhos no passado? Eu prossigo para o alvo, ou ainda estou com pensamento, sentimento somente lá atrás? Isso é algo que a gente precisa pensar. Passado é só para testemunho, ou só para experiência do que não se deve, os erros que não se deve mais cometer. Passa, por favor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu, e acendeu-se fogo da parte do Senhor, queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles, diga comigo, encheu-se de gula. Semana nós falamos que Esaú jogou a benção dele por causa de fome. Se toda hora que o estômago ronca, a pessoa, jogar a benção fora, porque são pessoas, quando nós falamos de estômago ronca, é a pessoa que não domina suas emoções, inclusive é uma outra mensagem importante que nós trouxemos a semana passada, que nós podemos ter emoções, nós podemos nos entristecer, nós podemos chorar, nós podemos ficar angustiados, nós podemos ter uma série de sentimentos, mas não podemos ser dominados por ele. Jesus chorou, levantou, disse aonde ele está, foi lá, olhou para o céu, disse: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Agradeceu até mesmo antes de fazer a oração, e chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Chorou, mas teve poder de ação e de reação. Não deixou de fazer o que precisava ser feito. Diferente do que acontece hoje. A pessoa está triste, angustiada, a pessoa está movida pelas emoções, ela diz: não vou fazer nada, não estou com vontade de fazer nada, estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir na igreja, estou com vontade de buscar, não estou com vontade de fazer nada. Esse é o problema. Nós podemos ter tristeza, nós podemos nos angustiar, nós podemos chorar, mas não podemos perder o poder de ação e reação. Amém? Aí, no meio deles, encheu-se de gula. Povo cheio de gula, até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e dizia: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Dos peixes eles lembravam, da chibata não. Dele ser oleiro. Sabe o que é oleiro, né? Sabe ou não? O que é ser oleiro? Trabalhar em fazer tijolo, trabalhar olaria, esmaçava, fazia tijolo para os egípcios. Era oleiro dos egípcios, trabalho pesado, tudo que era serviço pesado, carga pesada era deles. Eles não suportavam mais, então eles não se lembravam disso, mas e isso já a caminho da terra prometida. Já há caminho. Sabe onde eu gostaria de deixar uma reflexão profunda para vocês? Diga comigo, a caminho da terra prometida. Eles já estavam a caminho. Tinha ainda alguns desafios. Tinha um treinamento. Tinha ensinamentos no deserto. Deus estava treinando, ensinando esse povo a depender dele. Era um povo de mentalidade escrava. Era um povo rebelde que se tornou incrédulo. E precisavam aprender a depender, crer em Deus. Deus sustentava todos os dias com o maná, que é chamado o pão dos anjos. E sabe como ele chamava o pão dos anjos? Sabe? Essa comida miserável. Era o pão dos anjos. E ele chamando de comida miserável. Sabe, às vezes, diga comigo, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito, quem não é grato no pouco não será no muito. Se uma pessoa vir para reclamar na medida que ela está, ela vai reclamar numa medida maior. Se uma pessoa não é grata na medida que está, ela não vai ser grata numa medida maior. Às vezes, à medida que está, vamos pensar que por mais que nós estejamos em dificuldades,
por mais que alguns estejam em dificuldades, come todos os dias, se alimenta todos os dias, está aí bonito, né? Corado. Pense comigo, ainda que seja pouco, não tem chegado à sua mesa? Antigamente a pessoa falava assim, eu só tinha arroz e ovo. Arroz e ovo hoje está na moda. É verdade ou não é? Ontem, por exemplo, eu almocei arroz e ovo. Arroz e ovo, está na moda. E tem gente que ama, mas tem gente que é miserável. É ruim, é pobre, é miserável. Enquanto tem uns reclamando, outros fazendo por prazer. Por prazer. Porque é saudável. Porque é um alimento nutritivo, de qualidade. Então, quem não é fiel na medida que está, não vai ser numa medida maior. Quem já reclama aonde está, e o mais importante é que eu já vi pessoas, seja pouco, é o que tem chegado. Então, é maravilhoso se você tem comido, se você tem se alimentado, se você tem se vestido, ainda que não seja como você gostaria de estar vivendo ou desfrutando, mas já é a provisão para a tua vida. Isso não vai ficar assim, você vai chegar ao momento da abundância, mas se não é fiel no pouco, não será no muito. Porque a vida de uma pessoa, a gente sempre vai estar... E o mais importante é uma coisa que a gente precisa refletir. Você vê que tudo que as pessoas, às vezes a gente briga com Deus, blasfema, reclama, porque Deus não fez isso, não fez aquilo outro. Você já prestou atenção que você vai num ferro velho, o ferro velho está lotado de coisas que um dia foi um sonho de alguém? Foi o carro do sonho, o fogão do sonho, a geladeira do sonho, e tudo vira ferro velho. Tudo vira ferro velho. Tem tempo. E tudo passa, a Bíblia diz. Mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Isso é maravilhoso. O Senhor renova os nossos sonhos. Se você é fiel numa medida, você pode ter certeza que Deus vai te colocar numa medida muito superior. Eu aprendi a não discutir com Deus e não brigar com Deus por absolutamente nada. Aprendi isso muito cedo, porque eu fui muito reclamão, muito brigão, e eu aprendi jamais. Eu aprendi que, às vezes tem pessoas que um carro, se ele amassa a roda de um carro, se ele dá uma esfolada num carro, ele já fica revoltado. Ô Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Para com isso. Para com isso. Se aconteceu, isso não é um problema. O Deus que me deu esse é poderoso para me dar muito mais. Eu vou comprar esse, outro. Daqui a pouco eu posso ter quantos eu quiser. Se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida, eu vou brigar com Deus por causa disso? Brigar com Deus que é dono do ouro e da prata? Vou brigar com Deus porque eu sofri um prejuízo agora, amanhã eu posso estar comprando tudo novo? É verdade ou não é? Sim ou não? Só que a mentalidade tem que mudar. Quando a gente vem de um tempo de escassez, você tem medo de coisas que não deve ter medo. Por isso que a mente tem que estar lá. Como eu vim de uma falência, eu vim de uma família que meu pai faliu, muitos problemas acarretou para todos nós. Se você não tiver cuidado, você começa a se tornar um acumulador, acumular coisa velha, não é verdade? Começa a querer guardar, porque você não sabe se vai precisar um dia. Tem sempre essa mentalidade, né? Não sei, pode ser que eu precise, pode ser que um dia eu precise, então é melhor, né? Acumular, você vira um acumulador, você compra um carro novo, você não quer nem fazer quilometragem. Você não quer fazer quilometragem porque você não sabe se vai comprar outro. Não é verdade? Espera aí, que fé miserável é essa? Que fé miserável é essa?
Hã? Porque o Deus que te deu este, te dá outro, te dá outro, te dá outro, te dá outro. E você vai longe. É verdade ou não é? Quantas pessoas que talvez nem imaginavam morar onde está morando hoje, quantas pessoas que não imaginavam andar no carro que está andando hoje, quando não imaginava não só andar, dar o carro para o filho que deu hoje, ter o salário que tem hoje. Isso não tem limites. Mas a mente precisa evoluir, não ser uma mente desértica, não ser uma mente escrava, mas uma mente de abundância, uma mentalidade de abundância, no Deus da abundância, naquele que é dono do ouro e da prata. De onde vem esse tem muito mais, que é a frase que você tem que dizer. De onde veio este tem muito mais, é uma fonte inesgotável. Amém? É uma fonte, diga comigo, é uma fonte inesgotável. E eu não estou jogando palavras ao vento. Quem me acompanha sabe que isso é vivido aqui dentro. Isso é independente de idade. Independente, tem pessoas realizando sonhos no nosso meio com 70, 80. A semana passada, o pastor está contando para mim o testemunho do senhor de 80 anos que está realizando sonhos agora, vivendo sonhos materiais agora. Então, Deus realizando sonhos, Deus mudando histórias, abençoando pessoas. Agora a mentalidade tem que evoluir. Nós precisamos, você percebe que aqui, por que eles começaram a queixar? Porque uns estrangeiros entrou no meio deles e começou a reclamar. E eles, ao invés de contagiar com a fé deles, eles foram contaminados com a guludice dos estrangeiros. E eles sofreram junto com os estrangeiros. Nós precisamos ter cuidado com quem está perto de nós, quem vive para reclamar, quem vive para murmurar, porque tem gente que já tem esse hábito, já tem gente que tem o hábito de reclamar de tudo, murmurar acerca de tudo, reclamar de tudo, nunca nada está bom. Precisa de libertação. A verdade é essa, precisa de libertação. Realmente buscar a libertação, porque senão não vive uma coisa nova, uma vida nova. Estou terminando. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. E quando eles falam este maná, eles estavam chamando de maná miserável. Tem uma tradução que mostra esse maná vil. Passa, por favor. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés, Números 20, e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido. Diga comigo, quem dera tivéssemos morrido. Sabe, gente, diga comigo, palavras têm poder. Nós começamos essa leitura, se a gente for voltar, nós começamos em Êxodo. Tá bom? Nós estamos vendo reclamação. Foi para Números. Nós estamos vendo reclamação. Você pode ir para Deuteronômio, você vai ver reclamação. Para Josué, você vai ver reclamação. Para Deuteronômio, você vai ver reclamação. E aí essa palavra, quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Quem dera, foi o que aconteceu com muitos. Porque palavras têm poder. Fala tanto, chama tanto que acaba acontecendo. Mas por quê? Tudo o que disser, diz a Bíblia, lhe será feito. Tudo o que você disser, lhe será feito. Tudo entra como uma oração. Amém? Fique em pé, por favor. Números 21, 4. Diga comigo, mas o povo ficou impaciente no caminho. No caminho você deve ficar impaciente ou deve ser perseverante? Então pense nisso. Impaciente ou perseverante? Perseverante. Porque quando você, volta ali por favor, quando você está no caminho e no caminho certo, diga comigo, não importa a velocidade,
e sim a direção. Então, você está, ainda que não na velocidade que você gostaria, mas você está na direção certa. Isso significa que cada dia que passa, você está mais perto do objetivo. Mais perto daquilo que Deus tem para você. Tem muita gente em velocidade violentíssima na direção errada. Só que chega um momento que não tem saída. E aí, você já viu o famoso tem que recomeçar? Porque às vezes as pessoas aplaudem, parece que a vida dos outros é só sucesso. Eu sou da seguinte, eu aprendi isso. Se tem um cara que não se ilude com baboseira de rede social, sou eu. Porque a vida de todo mundo é maravilhosa na rede social. Todo mundo ganha. Nossa, o cara está arrebentando de ganhar dinheiro. Está arrebentando. Se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim. E às vezes tem gente construindo, tudo parece numa velocidade, na direção errada, numa velocidade absurda. Mas quando tem que chegar lá, não tem saída, vai ter que voltar, vai ter que recomeçar, e agora na direção certa. Então não importa a velocidade, é se eu estou no caminho certo. Se eu estou no caminho certo, cada dia que passar, eu estou mais próximo, eu estou mais perto. Mais importante do que a velocidade é a direção. Só vou pegar no amarelo aqui. Aliás, o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos no deserto? Nossa, chega a cansar, não é? Tanta reclamação, tanta reclamação, tanta reclamação. Não há pão, não há água. E nós, diga comigo, detestamos esta comida. O que está escrito? Meu Deus do céu, a comida vinda dos céus. O maná era um milagre, era a comida dos anjos, alimento dos anjos, e chamando de comida miserável. Como poderia entrar na terra da fartura se no maná, que o maná também era um treinamento, o maná também era um ensinamento. Sabe o que é maná, gente? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Quem não sabe, levanta a mão, bem alto, por favor. O maná, no tempo do deserto, só para vocês entenderem rapidamente, no tempo do deserto, como eles estavam no deserto, o Senhor mandava do céu, caía, a Bíblia diz que, fugiu o nome, qual é a semente agora? Que era como uma semente, fugiu o nome, mas tinha um sabor como mel, tinha um sabor como mel, e todos os dias o Senhor mandava, só que tinha um detalhe, o Senhor dizia que a provisão do dia era para o dia, que eles não tentassem guardar para o outro dia, porque o maná do outro dia viria no outro dia, e quando eles tentavam guardar, estragava, apodrecia, dava bicho, porque o Senhor não queria aquilo, o Senhor queria ensiná-los a depender do Senhor. Diga comigo, dia após dia, era um ensinamento. Então pode esperar que amanhã eu estou mandando o maná de amanhã, eu estou mandando a providência de amanhã. Pode ver que você, quando está na igreja, você vê que se você não, quando você começa, você não entra na terra da abundância, você vem no maná. Você precisa da provisão para hoje, é para hoje. Você precisa da provisão para amanhã, é para amanhã. Você precisa amanhã, o mês que vem você fala assim, mas eu tenho um compromisso seríssimo para sanar. E você já começa a ficar aflito, porque você não sabe, e chega no dia, está lá o maná naquele dia. Deus cuidando, Deus treinando, Deus te ensinando, mostrando a você, dependa de mim. Dependa de mim. Antes de entrar na terra prometida, na terra da fartura, eu estou te ensinando a depender de mim. Isso é maravilhoso. Era um treinamento. E se Deus não mandasse o maná, eles iam fazer o que no deserto? Deserto é deserto.
Então tudo que vem no deserto é bem-vindo. Não é verdade? Sim ou não? Tudo que vem no deserto, quando você está no deserto, não é maravilhoso? Você tem que agradecer. A gente não quer viver disso, mas tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por estar cuidando de mim. A mesma coisa é dizer assim, não tem um comer... Aqui, ó. O povo de Israel chamou o maná, aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Era ruim? Sim ou não? Não. Era maravilhoso. Só que chega um momento que cansa, mas, poxa, se Deus não mandasse o maná, ia comer o quê? Se não viesse essa provisão, ia comer o quê? Então, era questão de gratidão. Deus está cuidando de nós. Deus está provendo. E nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida. O deserto é passageiro. Deserto é passageiro. Deserto é passageiro. Estamos cortando, atravessando o nosso deserto. Deserto é passageiro. Vai chegar um momento que o deserto vai ficar para trás. Nós estamos passando. Entendeu? Teve quem morreu, mas nós estamos passando. Quem creu, passou. E entrou na terra prometida. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Coloque uma coisa, estabeleça nessa reunião. Literalmente. Coloque os seus olhos no alvo. No que está adiante de você. O que Deus tem preparado. A vida linda, abençoada, maravilhosa, honrada. Deus é bom. Deus é um Deus maravilhoso. O que Ele tem para você é um futuro lindo, maravilhoso. Não tenha medo. Só confie nele. Se preocupe somente com uma coisa. Seja fiel. Procura cuidadosamente servi-lo com fidelidade. Ele coloca diante de você a bênção e a maldição. E Ele mesmo já diz, escolha a vida, a bênção, para que vocês e seus filhos, vocês e os seus filhos, é você e a geração próxima, e a próxima, e a outra. Isso é maravilhoso. Confie em Deus. Ao invés de reclamar por qualquer situação, agradeça. Agradeça. Inclusive, agradeça por aquilo que você crê que Ele vai fazer. Olha aqui para mim, por favor. Eu disse Jesus chorou, né? João 11. Jesus chorou, se levantou, foi até o túmulo de Lázaro, olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço por me ouvir, porque tu sempre me ouves. Ele agradeceu pela resposta à oração que ele ia fazer. Ele já agradeceu pelo milagre que ia acontecer. Que ia acontecer. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua vida, agradeça a Deus pelo milagre na tua vida, agradeça a Deus pelo milagre que vai acontecer na tua vida, agradeça a Deus, você que está no propósito 52 dias, você se quiser segurar o propósito, pode segurar na sua mão, e agradeça a Deus por cada resposta a esse propósito, agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus
pela sua vida espiritual, agradeça a Deus pela tua prosperidade. Vai área por área da tua vida, começando pela tua família. Agradeça a Deus pela tua família, agradeça a Deus pela tua família abençoada, o teu casamento abençoado, agradeça a Deus pelos teus filhos abençoados, agradeça a Deus pela união, pelo amor, pelo respeito, pela cumplicidade. Agradeça a Deus porque a tua casa é um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de amor. Agradeça a Deus pela tua família abençoada. Agradeça a Deus pelo respeito, pela cumplicidade, pela renúncia. Agradeça a Deus, você que quer formar família, agradeça a Deus pela tua família desde já. Você que talvez é solteiro, agradeça a Deus: Senhor, obrigado pela família que o Senhor já me deu pela minha fé. Eu agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço pelas mudanças. Você que busca pela restauração do seu casamento, agradeça a Deus pelo teu casamento restaurado, pelo teu casamento, o teu lar ser um pedacinho do céu. Agradeça a Deus. Você que ora pela tua vida financeira, agradeça a Deus pela prosperidade. Agradeça a Deus porque você tem mais do que o suficiente para viver e sobreviver. Agradeça a Deus. Eu te agradeço pela prosperidade. Eu te agradeço, meu Deus, por ter para emprestar, mas não tomar emprestado. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo crescimento, pelo avanço, pela prosperidade. Eu te agradeço pelo sucesso. Te agradeço pela minha casa, a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. Eu te agradeço, Senhor. Você que crê, agradeça a Deus pelas bênçãos que você vai receber. Agradeça a Deus pelas portas abertas, agradeça a Deus pelas dívidas pagas. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pelas dívidas pagas, todas as minhas dívidas pagas. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço, Senhor, pela saúde. Eu te agradeço porque eu tenho saúde, eu te agradeço porque eu estou curado, eu te agradeço porque eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho disposição. Eu te agradeço porque eu tenho ânimo, eu tenho vigor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho sonhos. O Senhor tem colocado sonhos dentro de mim, o Senhor tem colocado projetos dentro de mim. Eu te agradeço, Senhor. Agradeça a Deus, agradeça por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Agradeça, diga: Senhor, eu te agradeço pelo milagre na minha vida. Eu te agradeço, meu Pai. Se você tem um problema de saúde, agradeça pela saúde. Agradeça, diga: Senhor, eu te agradeço pela minha cura, eu te agradeço pela minha libertação, pela minha transformação, eu te agradeço pelo milagre. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. O que os médicos não podem, o Senhor pode. O que a medicina não pode, o Senhor pode. Oh, meu Deus, eu te agradeço. Você quer mais disposição, mais energia, diga a Deus: eu te agradeço pela disposição, eu te agradeço pela força, eu te agradeço pelo bom ânimo, o bom ânimo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço. Agradeça a Deus pela tua vida espiritual, pela tua fé. Agradeça, diga: Senhor, eu te agradeço pela minha vida espiritual, pela comunhão. Eu te agradeço porque o Senhor, oh meu Deus, tem revelado a mim coisas novas. O Senhor tem informações que eu não tenho. Eu te agradeço, meu Deus, pelo crescimento na fé, a intimidade com o Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelas coisas maravilhosas, extraordinárias que o Senhor já tem feito e vai fazer na minha vida. Isso, usa a tua fé e agradece. Usa a tua fé e te agradece. Usa a tua fé e agradece, melhor dizendo. Agradeça pelo que você já tem vivido, agradeça pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo que você vai viver, pelas boas coisas que vão acontecer na sua vida. Diga a Deus: eu tenho mais razões para agradecer do que reclamar, Senhor. Eu tenho muito mais razões para agradecer do que reclamar. E eu sei, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um futuro incrível para mim, um futuro lindo, maravilhoso, coisas extraordinárias. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem coisas gloriosas, poderosas, sobrenaturais, preparadas para mim. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Confie no Senhor, confie. Não olhe para trás, olhe para frente. Não reclame, não murmure, não seja incrédulo. Não, muda a mentalidade, maneira de pensar, maneira de falar e a maneira de agir. Diga: o Senhor está restaurando os meus sonhos.
O Senhor está restaurando minha vida. ainda, ainda, Que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. o Senhor está Restaurando os meus sonhos. O Senhor está restaurando minha vida. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está. Ele está. Ele está. Ele está. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, se você puder, você que está com o seu projeto, segura. E se você, porventura, não tiver o propósito dos 52 dias e quiser, você pode dar um sinal para um obreiro, o obreiro vai dar a você. Se você não tiver e quiser realmente participar, com seus olhos fechados, olhe para o futuro. Olhe para o alvo. Futuro lindo que Deus tem para você. Confie no Senhor. Não reclame, não murmure. Não pense que Deus te deixou, te abandonou. Não, de maneira alguma. Ele está te treinando, te ensinando a confiar, depender. E você pode ter certeza que o teu deserto está chegando ao fim. Teu deserto está chegando ao fim. Você já está muito perto da tua terra prometida. Vida nova. Terra da abundância, terra da prosperidade, aonde você vai comer o pão sem escassez, não terá falta de nada. Olha a palavra, não terá falta de nada, 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 nada. Não deixe os teus olhos, ou o teu coração, o teu íntimo, voltar. Não permita. Não olhe para trás, só para frente. Só para frente. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Não tem dois caminhos. Diga isso a você mesmo, que não tem dois caminhos, só um, o que está adiante. Voltar eu não volto, retroceder eu não retrocedo. É só para frente, Senhor. E eu sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Confie nele. Não reclame, agradeça por tudo. Não só pelo que já tem acontecido na tua vida, mas agradeça a Deus pelas orações respondidas. Agradeça a Deus pelos milagres que você vai viver, pela vida incrível que você vai desfrutar. Agradeça a Deus. E tudo aquilo que você quer, cada área da tua vida, você vai agradecer. E quando você agradecer, não impede de você continuar orando e determinando, porque Jesus disse:
Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Mas imediatamente ele já olhou e disse: Lázaro, sai para fora. Ele já declarou, profetizou aquilo que precisava acontecer. Mas antes ele já agradeceu a Deus pela oração respondida. Diga a Deus: Senhor, eu agradeço pela vida extraordinária, gloriosa, poderosa, que o Senhor já me deu. Eu te agradeço pelo que fez, está fazendo e vai fazer na minha vida. Diga: eu sei que o futuro que o Senhor tem para mim é glorioso, é poderoso, é extraordinário, e eu tomo posse dele. Te agradeço por cada oração respondida. Te agradeço pelas vitórias dos 52 dias. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir na minha vida aquilo que prometeu. Amém, amém, amém. Dê as mãos a quem está do seu lado, vamos fazer a concordância. Quero concordar, Senhor, com as vitórias de cada uma das pessoas que aqui estão. Quero ligar as vitórias de cada uma delas. Eu profetizo, meu Senhor, materializadas as vitórias, meu Pai, em todas as áreas. Te agradeço pela cura, pela restauração, pela prosperidade, pela família abençoada. Te agradeço pelos milagres, te agradeço, meu Deus, pelo que fez, está fazendo e vai fazer na vida de cada um. Eu te agradeço, eu ligo as vitórias de cada um aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro. Diga: nós concordamos com esta oração. Diga: ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: meu irmão, eu concordo com as tuas vitórias. Diga: declaro, profetizo as tuas vitórias e tomo posse das minhas vitórias. Diga: ligamos estas orações aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.